Então, eu pergunto para a senhora, por que tratar o sono, então? Então, eu falei para um amigo ontem o seguinte: o sono é uma coisa nossa, é do ser humano, né? Quer dizer, é dos animais também, mas assim, é uma resolução nossa. Eu acho que é de um poder, porque se eu tenho algum problema, né, e deixo de dormir por questões de trabalho, por questões, às vezes, até de saúde, e raramente você encontra numa consulta alguém que coloque o sono em primeiro plano. E outra coisa, um sono bem sonhado, bem vivido, bem executado, ele evita uma quantidade de remédio absurdo. Por quê? A ansiedade, às vezes você tira de você o direito sobre a sua saúde e deposita esse direito numa farmácia. Você tem uma ansiedade por uma noite mal dormida de sono, mas você vai e compra um ansiolítico. Entendeu? Então, eu acho que é o momento da comunidade, né, médica começar a trazer de consciência para a vida da população. E o sono permite, é você que se permite tê-lo. Você, às vezes, não o tem por privação, por decisão sua, de, às vezes, passar uma noite até tarde assistindo um filme. É claro que isso é importante, mas não pode ser todo dia você se privando do direito do sono que você tem. Porque todo mundo imagina que você uma hora recupera isso, né? Mas isso também não é verdade. Doutora, só em termos de curiosidade, qual que é mais relaxante, o sono noturno ou o sono diurno? Então, o diurno, ele é um sono que ele precisa ter uma cautela, porque se a pessoa tem alguma pequena dificuldade de dormir à noite, ela então precisa guardar aquela vontade, né, para não perdê-lo, dormir durante o dia e deixar de dormir à noite. Então, o deitar depois do almoço é bem razoável, é bom, é uma necessidade, às vezes, de muitas pessoas, porque tudo isso é muito pessoal, cada um tem uma característica, uma necessidade. Mas pode ser que alguém que tenha, o que não se recomenda é que ele tenha um longo período de sono. Porque se ele entra em umas fases maiores de sono profundo, ele até pode prejudicar, então, a noite de sono, né, noturna. Que é importante porque nós temos um círculo circadiano que é do homem, né, que deita na hora que a luz se põe, que é o sol, né, e vem à noite. Então, nesse momento, você começa a se preparar para dormir, né? E você começa a se preparar para acordar por volta de 4h30, 5 horas, que é quando começa a clarear. Então, esse é o ciclo normal. Se você dorme muito de dia, você se priva, às vezes, do sono à noite. Então, você vai de encontro a essa normalidade que seria o que veio com a evolução, com a necessidade de trabalho. Tudo isso foi mudado pelo homem. Tem pessoas que não têm a oportunidade de mudar, de ter uma rotina de sono adequada, porque ela trabalha em turno. Então, os médicos que fazem plantão, os enfermeiros, bioquímicos, motoristas, pessoas que trabalham em fábricas. Então, essas pessoas, às vezes, elas não conseguem, por mais que elas queiram, se adaptar. Inclusive, isso tem uma coisa muito importante. Tem empresas trabalhando hoje com a medicina do trabalho, identificando individualmente cada funcionário para adequá-lo de acordo com a necessidade pessoal dele de dormir. Se é de dia, se é de noite, e traçando um perfil para colocá-lo nos turnos ideais, entendeu? Então, olha, nós já identificamos a necessidade de se procurar um profissional. Sim, né? Sim. Nós já falamos sobre a questão, o porquê é importante tratar a questão do sono. Agora, só mais uma orientação que a senhora podia passar para os telespectadores, é o seguinte: se eu estiver preparando para um sono profundo, eu tenho que me abster de assistir televisão e mexer com o celular durante um certo período, porque
parece que a luminosidade impacta a questão do sono profundo. Você poderia falar um pouquinho também sobre isso, por gentileza? Sim, é o seguinte, hoje trata-se de higiene do sono. A higiene do sono são orientações, né? Para quem tem dificuldades, tem pessoas que têm muita facilidade de dormir. Então isso também tudo é muito pessoal. Os dormidores, né, longos, aqueles que têm muita facilidade, deitou e dormiu, esse cara tem uma riqueza na vida que ele desconhece, mas é um potencial fantástico. E muitas pessoas não os têm. Então, existe uma cartilha, né, umas informações, umas orientações, que é o da higiene do sono. Evitar, sim, a luz de celular, de televisão, que é a luz branca. O espectro de luz, o espectro é a luz azul, e o ideal seria o espectro de luz vermelha. Ela nos protege um pouco, mas não temos nenhum aparelho atual, né, com essa possibilidade. Então, precisa, sim, evitar sobre isso, evitar exercício na hora de dormir, ter uma leitura de coisas mais amenas, mais tranquilas, tomar um banhozinho quente, morno, ajuda. Então, isso tudo faz parte da higiene do sono, que traduz um sono de melhor qualidade.